Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula e hoje aprenderemos as ideias da estimação pontual e intervalo de confiança. Essas duas quantidades são uma das mais importantes para a gente nesse curso e elas aparecem com muita frequência na prática. Por exemplo, nesse caso, o artigo analisa se as vacinas deixaram os americanos menos ansiosos e deprimidos. Então, as nossas variáveis são essas, ansiedade e depressão. No gráfico da esquerda, nós temos a variação dos sintomas de ansiedade e depressão conforme o tempo passa, que está no eixo X, considerando a proporção de respondentes vacinados. Então, essas linhas verticais tratam exatamente dessa proporção. E o que vemos aqui é, em princípio, existe uma relação matemática entre o decréscimo da ansiedade e o número de vacinados. E no gráfico da direita é que temos o intervalo de confiança. Então, o que estamos analisando aqui é a severidade dos sintomas de ansiedade, se eles decresceram com o passar do tempo, separado por várias classes. Então, temos etnia, rendimento, etc. Essa bolinha que estamos vendo é a estimativa pontual da característica que estamos analisando, que é a mudança na severidade dos sintomas. E esse comprimento que estamos vendo é exatamente o intervalo de confiança, que é uma medida intervalar da quantidade de interesse. E quando esse comprimento passa por esse eixo vertical 0, significa que, estatisticamente, não existe mudança na severidade dos sintomas de ansiedade. Por exemplo, entre os hispânicos, diferente dos negros e brancos, que existe uma diminuição estatisticamente significativa nos sintomas de ansiedade. E essa interpretação vale para todas as outras classes. Então é isso que aprenderemos nessa unidade daqui para frente. Calcular intervalos de confiança e estimativas pontuais. Vamos ver mais um exemplo. O que mais atrai usuários no Airbnb? Novamente, essas caixinhas representam os intervalos de confiança de 95%, os risquinhos são as estimativas pontuais e todos os valores que estão à direita são efeitos positivos que atraem os usuários do Airbnb. E do lado esquerdo são os efeitos negativos. Então, por exemplo, na primeira linha temos a intensidade do sorriso, que tem um efeito positivo na atração dos usuários de Airbnb. E veja que temos 4 caixinhas que não têm efeito estatisticamente significante. Isso porque o intervalo de confiança contém o valor 0, ou seja, ausência de efeito. E calculamos estimativas pontuais e intervalos de confiança a todo momento na nossa vida. Imagine que queremos abrir um novo empreendimento e, para isso, gostaríamos de conhecer as características dos nossos clientes. Uma delas seria: qual é a idade média dos frequentadores desse novo empreendimento? Porque conhecendo essa informação, eu poderia melhor ambientar o restaurante. E imagine que eu observei uma estimativa pontual a partir de uma amostra de 32 anos. Essa quantidade me fornece condições para acreditar que o parâmetro populacional Mi é menor do que 30? Eu não sei. É por isso que calculamos intervalos de confiança. Ou seja, coletando uma amostra, eu poderia observar esse intervalo entre 31 e 36. O x-barra continua sendo 32, mas agora eu tenho condições de responder essa pergunta. É provável que a média da idade dos clientes seja maior do que 30 anos, por conta desse intervalo.
Ou ainda, qual a duração média das refeições? Eu observei 47 minutos em uma amostra que eu coletei. Essa informação me faz crer que o tempo de permanência no restaurante vai ser maior do que 50 minutos para a minha população de clientes? Novamente, eu tenho uma estimativa pontual, mas ela não é suficiente para me responder todas as perguntas. Então, calculando o intervalo de confiança, por exemplo, nesse caso, entre 36 e 56, eu tenho informações mais ricas sobre essa questão. Vamos ver a última pergunta. Haverá pratos veganos nesse meu empreendimento? Ora, o dono do restaurante somente introduzirá esse cardápio vegano desde que a proporção de interessados, ou seja, o P populacional, seja maior do que 10%. A partir de uma amostra, é possível concluir essa suposição? Ou seja, eu gostaria de ter uma medida não somente pontual, mas também intervalar. Nesse caso, seria essa. O P-chapéu é a minha medida pontual e a intervalar é entre 11% e 16%. Ou seja, a partir dessa informação, eu tenho condições de dizer que a proporção de indivíduos que gostariam de ter um cardápio vegano nesse restaurante supera os 10% com um nível de confiança pré-especificado, ou seja, com uma certa probabilidade. Então é isso que aprenderemos daqui para frente. Calcular este intervalo de confiança a partir da minha amostra. Então, em resumo, gostaríamos de estimar esse parâmetro populacional a partir da minha amostra e, para isso, criaremos um intervalo de confiança, tal que essas duas quantidades sejam conhecidas e o parâmetro populacional fique no meio. Consequentemente, teremos um limitante inferior e superior para o meu parâmetro populacional com uma certa probabilidade associada. E para isso, utilizaremos as distribuições amostrais que vimos nas aulas anteriores. No caso da média populacional, utilizaremos a distribuição x-barra. Ou, se o nosso problema envolver uma proporção populacional, novamente essas duas quantidades nos extremos serão conhecidas a partir da minha amostra e teremos um limitante inferior e superior para o parâmetro populacional de interesse. E nesse caso, utilizaremos a distribuição amostral de P-chapéu. Então, dependendo do parâmetro populacional de estudo, utilizaremos diferentes distribuições amostrais. E é isso que veremos daqui para frente nessa unidade. Como construir esse tipo de intervalo de confiança.